Olá, tudo bom? Hoje eu começo no blog uma série de vídeos em que eu vou compartilhar o processo de planejamento e escrita do meu romance, né? Então, toda segunda-feira, sempre que o assunto for a escrita e o planejamento desse romance, do meu romance, a postagem vai ser em vídeo e não em texto escrito, como costuma ser, né? Certo? Com outros assuntos, né? E nesse primeiro vídeo, né, nessa série que pode muito bem ser chamada de diário de escrita, pode ser considerado um diário de escrita. Nesse primeiro vídeo eu quero falar sobre dois assuntos, né, dois pontos. A diferença da escrita de contos e da escrita de um romance e a formação da ideia de um romance, né? Como se forma a ideia para a escrita de um romance. Tudo, é claro, baseado na minha experiência, né? No que eu estou vivendo no momento, nessa escrita, tá? Então, o primeiro ponto, né? Eu sempre fui contista, né? Sempre escrevi contos. Desde que eu comecei a escrever, né? Eu nunca me passou pela cabeça escrever um romance. Sempre foram contos. Certo que bem no comecinho comecei a escrever alguns poemas, mas enfim, quando eu realmente decidi escrever, de fato, um livro, o que veio foi um livro de contos, né? Lá em 2015. E de novo, agora em 2022, publiquei o meu segundo livro de contos, o Reality. Então, há uma diferença. Então, só agora eu posso perceber essa diferença, né? Da escrita de contos para a escrita de um romance. A primeira diferença que eu posso ressaltar é que na escrita de contos, a cada conto tinha que, digamos, eu no meu caso, tinha que me, me apropriar dos personagens como se somente eles existissem, né? Então, assim, a cada conto eu costumo dizer isso, eu tinha que me reapaixonar pelos personagens, por novos personagens. Então, né, daí cada conto ser o mais importante. Então, no momento em que eu escrevia um determinado conto, aquele conto era o mais importante. Então, né, que me tomava todo o tempo, todo o pensamento, enfim. Então, isso acontecia a cada conto, né? Então, os personagens ele ganhavam importância no momento da escrita de um conto e logo depois, quando eu terminava o conto, eles também já perdiam a importância, digamos assim, para que eu pudesse escrever outro conto. E para que eu pudesse escrever outro conto, eu tinha que dar atenção a outros personagens, né? Então, esse processo de mudança de atenção que eu dava para os personagens, o conto me proporcionava, né? Ele me exigia, na verdade. Então, que a cada conto, novos personagens, novas atenções, novos enredos, né? E eu tinha que dar atenção total, esquecer de todos os outros contos, né? De todos os outros personagens e focar somente naqueles que eu estava escrevendo no momento. E já no romance não, né? Embora não tenha começado a escrever em si, né? Eu estou no processo, estou na etapa de planejamento, de projetar o que eu ainda vou escrever, mas eu já consigo perceber que é bem diferente, né? Porque são os mesmos personagens sempre, né? E, existe um ou dois no máximo ali personagens centrais que são ainda mais importantes que os outros. Então você durante todo o tempo pensa somente em um ou dois personagens. No meu caso, um ou dois personagens. Vamos pensar em um. Então, durante todo o tempo eu não fico alternando. Eu estou pensando nesses personagens e depois eu vou pensar em outros. Não. Durante o tempo inteiro eu estou pensando em apenas um personagem, né? Então, o foco é outro, né? A atenção é outra. O tempo inteiro você só pensa em um personagem, certo? Outra diferença que é mais óbvia é justamente que nos contos a cada conto você tem um novo começo, né?
afinal é uma nova história. E no romance não. Só existe um começo no romance. Você não tem a chance de começar de novo um romance. Então, digamos que num livro de contos, se você não gosta, digamos assim, comecei esse conto, não estou gostando do começo desse conto, mas você tem a chance de começar outro conto melhor, de uma forma melhor, né? E no romance isso não acontece. Então eu não tenho ainda o início do meu romance, né? Não comecei a escrever e até lá com certeza vão rolar muitas águas ainda para eu chegar a esse começo, né? Começo que seja definitivo. Bom, o outro ponto que eu disse que ia falar aqui é o processo de formação de uma ideia para um romance. Olha, é caótico, viu? Muito caótico, pelo menos está sendo para mim. Porque assim, eu costumo anotar muito, né? Eu anoto todas as ideias no bloco de notas do celular. Eu até não posso mostrar aqui, mas eu gostaria de mostrar o bloco de notas destinado para o romance. Então assim, já há mais de ano que eu venho anotando para esse romance, né? E só agora ele está começando a tomar uma forma mais nítida, né? de romance. Então, né? Eu já vinha anotando desde o ano passado, então já vai fazer aí um ano de anotações. Então, se você pega o bloco, esse bloco específico, por exemplo, digamos que seja o celular, você vai passando, falta não acabar de mais anotações, né? Então, tudo que era referente, que podia dizer algo a respeito desse romance, eu estava anotando. Então, eu anotava. E ainda hoje eu estou assim, né? Mas hoje eu estou numa etapa mais em que as ideias já estão bem mais claras para mim, né? Então, mas se for possível, eu vou botar aqui, né, as anotações que eu tenho feito, que eu já fiz já há um tempo, há bastante tempo. Então, é um processo assim muito demorado, né, caótico e que exige paciência, né, muita paciência, porque ele não se mostra assim, pelo menos não tem sido assim comigo, né? Não foi assim e nem tem sido. Ele não é uma ideia que se mostra, pá, é assim, é assim. Não, é uma ideia que se modifica muito. Por exemplo, eu participo da oficina de escrita literária com o professor Assis Brasil e toda semana ele passa exercícios, né? Esses exercícios ele propõe que sejam sobre o mesmo personagem. E eu escolhi que fosse sobre esse personagem desse romance que eu estou planejando. Então, por várias semanas, no primeiro semestre, eu escrevi vários exercícios sempre com o mesmo personagem. E esses exercícios me faziam pensar de que, então o romance vai por aqui, né? Então eu tentava dar uma unidade a esses exercícios, né, construídos com o mesmo personagem. E aí eu pensava, ok, então eu acho que o romance vai por esse caminho que os exercícios estão indicando. Mas quando foi para fazer a sinopse e o resumo que o professor pediu, né, do romance, do projeto de romance, eu vi que ele tomou um caminho totalmente diferente. Então, assim, é muito inesperado, né? Então, e você tem que estar preparado para isso, tem que aceitar, né, essas mudanças. Então, tem sido uma experiência muito rica, né, e de descobertas diárias. Todo dia eu descubro uma coisa nova que eu não tinha pensado ainda para o romance, né? Então eu acho que até começar mesmo, até eu dizer ali, escrever as primeiras linhas, as primeiras páginas, vai ser um processo de muita mudança, né? Muitas alterações. E mesmo durante a escrita, imagino que vai ser assim, né? Vocês vão saber. E
Eu não vou falar ainda, não dá para falar ainda muito sobre o romance em si, né? Posso só o título, até porque o título ainda está muito indefinido também. Eu posso só dizer que é uma história, como costumam ser as histórias que eu escrevo, é uma história estranha, né? Vai pro lado do insólito, do absurdo, certo? Mas, enfim, vocês vão ficar sabendo mais nos próximos vídeos, com certeza. É isso. Se você também escreve, se você escreve contos, se você escreve romance, já escreveu, conta aqui também como é o seu processo, como foi o seu processo. Eu vou gostar de saber. Ok? Valeu, até o próximo vídeo.